Então, com Jesus, nós haveremos de vencer todas as dificuldades do caminho. Né? Um homem sem Deus não é quase nada, né? Mas com Deus nós somos extraordinários. E no livro Fonte Viva, né, nós pegamos aquele Salmo 5, consegue vir, Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis. À sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Então, não podemos, né, desanimar, achar que nós não vamos dar de jeito, não vamos conseguir. Nós vamos conseguir, né? E o Evangelho, né, nos fala da fé. Então, olha só, nós pegamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é o remédio seguro contra o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Com Jesus, né, tem aquela passagem também, não sei se vocês se lembram, Jesus estava reunido com os apóstolos. Aí veio um pai de família e disse, né, aqui tem seu filho, que é lunático, cai muitas vezes na água, muitas vezes no fogo. Eu o apresentei aos seus apóstolos e eles não puderam curar. Jesus então disse, trazei-me aqui esse menino. Jesus impôs a mão sobre o menino, né? Olha o trabalho do passe aí. O passe não foi inventado pelo Espiritismo. É uma transmissão de energia. E Jesus então curou o menino imediatamente. E todos ficaram maravilhados. E os apóstolos então perguntaram a Jesus, né, por que não podemos nós curar aquele menino? E o que Jesus respondeu? É por causa da vossa pouca fé. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias fazer o que eu faço e muito mais. Então tudo que nós, né, essa casa, por exemplo, talvez aqueles que se reuniram, eles confiaram, né, que iriam conseguir edificar uma casa que nos dá hoje a possibilidade da gente se reunir. Podia parecer impossível, mas nós estamos aqui. Olha como que, né, os milagres são obras da fé. Nós temos que acreditar, colocar nossas forças em movimento. Não é verdade? É o que o Evangelho nos recomenda. E nós vamos lembrar também que Jesus vai passar na cidade de Jericó. E havia lá, né, um cego, todos conheciam há muito tempo, via à margem do caminho. Mas ele, sabendo que Jesus iria passar na cidade, o que ele faz? Ele vai para a rua principal, ele vai passar aqui. E na hora que ele passar, eu vou pedir para ele me curar, né? E assim ele fez. Ficou numa posição estratégica. Na hora que começou a ouvir aquele burburinho, né, de pessoas e tal, ele começa a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí aquelas pessoas que estavam próximas começaram a se incomodar, né? Poxa, para de gritar, né? Porque gritaria, né? Mas Jesus escuta. Aí Jesus o chama e ele vai. E Jesus faz aquela pergunta, o que queres que eu faça? E ele falou que eu veja. Jesus então, mais uma vez, impõe a mão sobre ele e ele fica curado. E acompanhava Jesus para todas as suas pregações. Então, olha a importância do que? Ele estava à margem, mas ele sentiu que a hora era aquela, que ele não podia perder a oportunidade. E ele vai, né, fica, coloca ele numa posição receptiva
e ele vai receber. Né? Aquele caso também, mesmo exemplo, da mulher hemorroísta, né? Que já tinha 12 anos de fluxo de sangue. Ela já tinha gastado toda a sua fortuna. E na época, quando acontecia isso, a pessoa era considerada contaminada. Não podia entrar no templo, não podia orar, ninguém podia entrar em contato com ela. Segundo, né, a lei dos judeus, ficava contaminada. E ela também ficava, né, ela vê a aglomeração, vê Jesus chegando, e ela tinha confiança, ela tinha uma confiança de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela ficaria curada. Então, o que ela faz? Ela vendo aquela multidão, né, ela se projeta em direção a Jesus e quando consegue tocar as vestes de Jesus. Naquele momento, Jesus para. Eu senti que de mim saiu virtude. E aí, tocou. Jesus pergunta. É os apóstolos, né? Só que comprimido com uma multidão, como é que nós vamos saber quem que tocou, né? E depois, aquela mulher já se sentindo renovada, ela se apresenta. Foi eu mesmo, né? Eu senti que o Senhor me curou. E o que ele vai dizer? A tua fé te salvou. Vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Então vejam só como que Jesus colocava, né, a importância do quê? Da nossa renovação. Né? Muitas coisas, esses talvez, certas ou outras vidas, são motivos de nossa queda. Mas quando nós, né, buscamos uma libertação, uma nova atitude pode, né, nós temos que tomar uma nova atitude. Por quê? Se é uma influenciação espiritual, se é um processo espiritual, se nós vamos ao centro espírita, né, eles vão tirar o espírito. Mas se eu não me modificar, por exemplo, pode ser que eu atraia outro. Então vejam que a modificação interior, né, ela é muito importante na nossa saúde física e mental. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem que estar vigilante. Não podemos, né, aí nos enganar. E do livro, mais uma vez aqui do livro da Esperança, nós pegamos a lição 75. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das dificuldades do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Então, mesmo nos momentos de dificuldade, não podemos pensar em abandonar os nossos deveres. Temos que ficar firmes, né? E o dever, segundo o Espiritismo, nós pegamos aqui do Evangelho, não é o Luiz que está falando, viu, gente? Eu estou pegando aqui no Evangelho. Ninguém pode falar assim, o Luiz está falando. Não, está aqui no Evangelho, né? Olha só, o dever é a obrigação moral da criatura consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito mais difícil de cumprir, porque achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não tem testemunhas das suas vitórias, não estão sujeitos à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Vou dar um exemplo também disso aqui que a gente viu na televisão. Uma senhora com marido e 2 filhos trabalhava em reciclagem de material. Aí, né, isso aí, 2020, no meio da pandemia. Aí ela estava colocando os papéis na prensa, aí de repente veio um envelope. Estava bem no vestido assim, aí ela falou, não, tem alguma coisa aqui dentro. Na hora que ela abriu o envelope, tinha R$7.800. Aí ela falou, bom, e agora? Mas tinha o endereço, tinha o nome da empresa, da mesma. Ela pegou, conversou com o marido, ligaram para a empresa, e o dono da empresa ficou super feliz, né?
já tinha dado perdido naquele dinheiro lá. Aí o dono da empresa ficou tão feliz que ele falou, não, nós temos que chamar até a empresa. Que isso aí é uma coisa difícil de acontecer, né? Aí foi a imprensa e tal, aí o repórter perguntou, mas a senhora, né, tem um trabalho aqui na reciclagem, ganha aí por mês 2, 3 mil reais, por que a senhora não ficou com dinheiro? Olha só o que aquela senhora falou. Falou, ó, eu conversei com meu marido, tinha um endereço, tinha alguém de direito. Então nós resolvemos devolver aquele dinheiro. Nós sabemos que Deus vai suprir, não vai fazer falta. Olha só, não é bacana? Não é difícil fazer isso? Né? Então, muitas vezes, né, nós somos testados naquela situação. Né? No caso da nossa irmã, ela fez o que a consciência dela mandou. Não, eu vou devolver aqui de direito. Então, olha só como que às vezes, né, a gente tem, né, algumas dificuldades de fazer e cumprir o nosso dever, não é mesmo? Mas se nós temos confiança, Deus vai prover, né? Mais uma bem-aventurança que nós vamos estudar com vocês, né? É aquela bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens o quanto vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. É a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação, que nós tanto estudamos na doutrina, né? Então, por isso que Paulo vai comentar. Veja só, não é rei. Deus não se deixa enganar. Porque tudo que o homem semear, isso também tem parar. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então, nós temos aí a lei do retorno, que é uma lei universal, né? É da física. A física, né, a terceira lei de Newton, fala, né, que a qualquer ação corresponde uma reação igual ou contrária. Então, né, isso é das bases aí da ação, né? Mas essa caridade moral que nos fala do Evangelho consiste em se suportarem umas às outras criaturas. E é o que menos fazeis neste mundo interior, onde vos achais por agora encarnados. Então está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então, se nós, né, conseguirmos misericordiosos com os outros, nós também teremos essa misericórdia, né? Se contra vós pecou o vosso irmão, olha só o que Jesus nos fala. E de fazer-me sentir a falta em particular. Olha só. E de fazer-me sentir a falta em particular. E a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Mestre, quantas vezes perdoarei aos meus irmãos, quando houver pecado contra mim? Será 7 vezes? Aí o que Jesus disse? Né? Vamos lembrar, né? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoei 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada vez. Então, é o perdão ilimitado, né? Então, é uma coisa difícil, mas que, se nós empenharmos nisso, nós vamos conseguir. O que quer dizer esse perdão, né? Igual os espíritos perguntam a espiritualidade, né? Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como eu entendi Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então nós podemos fazer a caridade nesses 3 aspectos. Não depende dos recursos materiais.
Então, o que é benevolência? Nós pegamos aqui no dicionário, ó. Compreensão demonstrada por alguém. Boa vontade para com outra pessoa. Então, às vezes, quantas coisas, né, quantos mal entendidos acontecem sem a intenção. Não acontece? Problema de comunicação. Às vezes você fala um negócio, a pessoa entende outro. Depois, na hora que você vai conversar, não era bem isso que eu queria dizer. De repente, alguma inimizade que estava ali crescendo, já desaparece. Então, era a importância, né, que a gente tem do entendimento. Né? Quantas situações poderiam ser evitadas, né? Às vezes a gente vê deu uma fechada no outro. Às vezes um pedido de desculpa, acabou. E ele se transforma, às vezes, num crime. Não é verdade? A gente não vê de vez em quando. Nós vimos um caso na televisão, o moço foi almoçar no restaurante. O restaurante tinha assim, comida à vontade, R$20. R$2 por multa por sobras excessivas. Quer dizer, a pessoa encheu o prato ali, encheu 2 pratos e deixa metade, né? Aparentemente, a situação tranquila, né? Bom, o que aconteceu? O moço foi lá almoçar, ele não concordou, não gostou da comida, queria devolver tudo, não queria pagar os R$2. Aí começou o quê? A discussão com o dono do restaurante. Aquele moço não aceitou, não pagou R$2, foi lá na casa dele, buscou uma arma, voltou lá no restaurante, as adolescentes, filhas daquele dono do restaurante, entraram na frente, tomaram os tiros. Nossa, 2 adolescentes. Olha só, por causa de quê, né? R$2. Olha como que é importante, muitas vezes, a gente relevar determinada situação. E às vezes acontece com a gente. Que absurdo, né? Outro dia eu estava fazendo caminhada no passeio aqui da Bernardo Vasconcelos, aí o caminhão ia entrar no estacionamento, acho que ele não viu. Só que eu vi, né? Eu falei, esse cara não está me vendo. Eu não quero ficar. Mas o cara passou direto, quer dizer, se eu não tivesse visto, olha a situação. Aí eu falei, não, vou lá reclamar, deixa eu falar. Ele nem me viu, vou seguir meu caminho. Então, muitas coisas, né, que às vezes a gente fala assim, mas que absurdo. Mas, às vezes a pessoa não viu mesmo. Então, a gente relevar aquela situação, simplesmente desaparece. Mas quantos mal entendidos, às vezes acontecem até em família e tal, por causa de coisas insignificantes. Né? Para a gente refletir, né? A importância aí da gente buscar essa benevolência. Indulgência, capacidade para ser tolerante às ações ou particularidades dos outros. Então, às vezes a pessoa é daquele jeito, né? Não tem jeito de mudar. E também, veja só, pegamos aqui da lição 120 do livro Pão Nosso, conciliação. Trabalha quanto seja possível na harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiança. Então, mesmo que a situação, né? Você vai lá, conversa, a pessoa não quer perdoar, pelo menos você já fez uma parte, beleza? E significado de perdão, processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de raiva contra outra pessoa ou contra si mesma, decorrente de uma ofensa recebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, o perdão das ofensas é uma coisa difícil, né? Até o nosso querido Chico vai dizer o seguinte, ó, no livro Evangelho de Chico Xavier. No meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão.
perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que, por esse motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi o perdão. Então, perdão realmente não é fácil, né? Aquele esquecimento, apagar a volta, né? Mas a gente fica lembrando, ó, te perdoei semana passada, hein? Não veio fazer de novo, não é? É aquele perdoar e passar, né? Não ficar cobrando. A gente fala assim brincando, né, gente? Aqui, ó. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houver pago o último centavo. Então, nós, né, na Bíblia do Prudente, a gente precisa perdoar um aos outros. Porque vira e mexe tem aqueles pontos de atrito, né? Não é assim, gente? Às vezes quando o bicho pega, mas a gente tem que ter essa, vamos dizer assim, né, essa conciliação aí é muito importante. Vamos levar tudo, né, até isso. E olha só o que nosso querido mestre nos fala, né? Em verdade vos digo, o que ligares na terra, estará ligado no céu. E o que desligares na terra, estará desligado no céu. Então, me lembro aqui de uma história que está escrita lá no livro Nosso Lar. Né? Nós sabemos que André Luiz, ele vai para o plano espiritual e é socorrido e atendido na colônia Nosso Lar. Aí, quando ele está lá na colônia, o que acontece? Né? Tem muitas pessoas na colônia Nosso Lar, na época que o livro foi lançado, 1943, habitavam cerca de 1 milhão de pessoas. Então, ele está lá, trabalhando e tal, começando a se recuperar, e ele então vê uma pessoa, de nome Silveira. Ele fala assim, na hora que ele vê o Silveira, ele lembra o que aconteceu quando eles moravam na cidade do Rio de Janeiro. Então, olha só, o pai de André Luiz tinha muito dinheiro, emprestava dinheiro a juros. Então, ele emprestou uma importância, naquela época era duplicada, ou seja, a pessoa pegava, vamos supor, 5 mil reais, vai pagar 10 mensais de 500 reais. Então, a pessoa assinava 500 recibos, entendeu? Para pagar aquilo. Só que o Silveira ficou doente. E ele foi hospitalizado. Então, ele não tinha condição de trabalhar para pagar a mensalidade. E aí, a esposa do Silveira, junto com 2 filhos, vão até a casa do pai de André Luiz. Aí eles vão lá, né, pedindo uma moratória, um tempo para pagar. Aí, o que acontece? A mãe de André Luiz, muito bondosa, intercede junto ao marido para dar um prazo a mais. Mas aí o pai de André Luiz, o que ele fala? André Luiz, vem cá, o que você acha disso? Olha só o que ele vai falar. Hein? Olha, a família Silveira já está sem recursos para pagar os empréstimos que contraiu. Se o senhor não entrar na justiça, nunca mais só vai ver o seu dinheiro. Tudo bem. Assim foi feito. Ele deu até da casa do Silveira ter retirado vários móveis para pagar a dívida. Aí a família Silveira mudou e nunca mais ele viu. Quando chega lá na colônia, na hora que ele vê, o que acontece, gente? Ele vai lembrar justamente do que aconteceu. Aí ele vai lembrar, poxa, será que eu fiz certo, hein? Será que eu não podia dar uns descontos ali? Meu pai ainda me pediu conselho, e eu, em vez de, vamos dizer assim, ser mais amável, eu mandei ele ir para frente.
Bom, aí ele conversou com a Narcisa, né, que era enfermeira que cuidava ali do pavilhão que eles trabalhavam. Aí falou, ó, quando você vê o Silveira, você busca esclarecer essa situação diretamente com ele, porque ele é muito ocupado. E aí ele está lá no pátio, né, passeando lá na cidade, aí ele vê o Silveira, ele falou, vai ser agora. Aí ele se aproxima do Silveira, pede desculpa, se apresenta, aí fala, Silveira, eu sinto que eu podia ser mais condescendente, vamos dizer, mais paciente. Mas aconteceu isso, meu pai perguntou e eu mandei ele cobrar a dívida dele. E aí o Silveira fala assim, mas no final ele acabou ajudando a gente. Por quê? Porque a gente não estava tendo condição de manter a mesmo padrão que a gente estava mantendo. Eu fiquei doente, perdi meu emprego, né, minha esposa, nós tivemos que mudar no interior, uma vida mais simples, mas também mandamos para frente lá e deu tudo certo. De modo que está tudo certo, não precisa se preocupar não. Porque a gente também faz isso, né? Mas às vezes não só como que as situações, né, elas vão ter um desdobramento. Então, se a gente, né, antes de falar qualquer coisa e tal, alguém me pedir um conselho, fala, vamos pensar em falar a coisa mais certa possível, né? Então, é um caso que vai repercutir, né? Um ato de bondade vai auxiliar, hoje ou no futuro. Então, né, e eu trouxe até um exemplo bacana aqui para a gente ver, né? Diz que havia uma história, não sei se já ouviram falar, dos 3 tenores lá da Espanha, né? Era o clássico do domingo, José Carreira e o Pavarotti. Eles eram, né, quem o pessoal mais velho, eles já devem ter ouvido falar. Então eram os 3 tenores com as vozes mais maravilhosas que tinha. Então, quando ia acontecer aqueles concertos maravilhosos, eles estavam lá, né? Mas o que aconteceu? O José Carreira, ele era de Madrid, por exemplo. E o Vasco de Domingos é da cidade de Barcelona. E eles tinham uma disputa, né? Que eles não se combinavam. Por quê? Quem é lá de Catalão, né, de Barcelona, acha que a capital tinha que ser em Barcelona e não em Madrid, que fica aquela briga, né? E eles começaram a brigar e viraram inimigos. Então, quando um ia cantar, tinha que colocar no contrato que o outro não ia. Porque senão eles não se davam, né? Então, toda vez que eles iam cantar, eles não se encontravam, né? Aquela briga danada. Aí o que aconteceu? Vejam só, né? Então, a Carreiras, né? José Carreiras, aconteceu o quê? Contraiu câncer e gastou todo o seu dinheiro que ele tinha no tratamento do câncer. Só que não foi suficiente. E ele, então, começou a passar dificuldades. Muitas dificuldades. Aí ele ficou sabendo que tinha uma instituição, né, uma fundação que tinha sido criada na cidade de Madrid, que atendiam, ajudavam os pacientes igual a ele, né? E ele então falou, agora eu já estou sem recursos, o jeito é buscar essa fundação. E ele então se inscreve, né, para a fundação e depois ele é tratado e consegue vencer a doença. Aí depois ele fala, não, eu vou ficar sócio dessa fundação, quem sabe vou até ajudar outras pessoas. Na hora que ele pegou o estatuto da fundação, ele viu que a fundação tinha sido criada pelo Plácido Domingo, que era o seu inimigo. Aí o que aconteceu? Depois ele ficou sabendo, né, que o Plácido Domingo tinha feito essa fundação muito mais com o intuito de ajudá-lo no tratamento. Olha só, né? E aí, quando o Plácido Domingo estava cantando no meio do concerto, o José Carreira foi até ele, né, pediu perdão, agradeceu todo o tratamento que ele tinha feito
né? E aquela situação de inimizade terminou, né? E aí o repórter perguntou, mas, Costa Domingos, por que você fez essa operação, gastou o seu dinheiro para ajudar aquele que você considerava como inimigo? Então, olha só o que ele vai dizer. A sua resposta foi curta e definitiva, porque uma voz como aquela não poderia perder. Uma voz como aquela não poderia perder. Então, veja só, como que um ato de bondade, né, de desprendimento, de amor, modifica completamente uma situação. Né? Então, a gente não pode dizer, né, ah, não, por de tal, não quero ver nem riscar. Né? Não, né? Quem sabe nós não podemos buscar uma aproximação em particular, né? Mudar uma situação que dura desde anos, né? Às vezes é no próprio seio da família. Então temos que pensar sobre isso, né? Grande amigo é a gente fazer amizade em várias frentes, né? Para que a gente também tenha pontos de apoio, né? Vocês acreditam que eu moro numa rua, não tem casa. Aí o que acontece? Minha filha mora na parte mais baixa da casa, e aí a água fluvial começou a encher, vamos dizer, a casa dela. Porque chovia mais, enchia. Aí nós fomos procurar, desculpa, colocar um caso pessoal, mas vai servir para o nosso entendimento. Aí nós fomos procurar vizinhas. O que a gente vai fazer? A gente colocou um cano, colocar uma caixa, colocar, né, canalizar a água de chuva, passar no lote dela e jogar lá na frente, que é que a lei permite, né? Água de chuva, não é esgoto. Aí nós vamos conversar com ela. Ela falou assim, eu já fiz inimizade com o vizinho da direita.